Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvana Todeschini, artesã e parceira da Círculo. Hoje eu estou aqui a convite da Círculo no canal, trazendo para vocês o passo a passo dessa simpatia, dessa fofura, dessa criança. É um amigurumi, mas eu tô apaixonada e eu considero criança. Tá linda demais, gente. Ela ficou do tamanho de uma criança. Olha isso. Olha isso. Você pega o amigurumi no colo e chama de seu filho, de neném, entendeu? Ficou muito lindo, gente. Olha só a simpatia dessa menina. Então eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar a seguir a listinha de materiais e a gente já vai para o passo a passo completinho para vocês fazerem esta fofura. Eu espero que vocês se apaixonem também, como eu. Muito linda. Vamos lá? Então, nós vamos usar o fio amigurumi pelúcia, 4 novelos na cor mostarda 7030, um novelo na cor 7564 porcelana, 2 novelos na cor 7541 ganache, marcador de ponto, agulha de crochê número 4, agulha de costura número 16, olhos com travas de segurança número 20, tesoura e fibra para o enchimento. Bem, pessoal, então a primeira coisa que nós vamos fazer é a cabeça aqui da nossa girafinha. Nós vamos começar aqui pelo focinho e ela é feita em uma peça só, tá? Com a troca de cores e finaliza aqui atrás, ó. Tá? Então, vamos lá para confecção da cabeça da nossa girafinha. Bem, pessoal, então vamos começar ali pela parte da frente do focinho e nessa parte nós vamos usar a cor 7564, tá? Então, nós vamos iniciar com anel mágico. Então, nós vamos iniciar aqui com um anelzinho mágico. Vamos trabalhar 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Seis pontos baixos, fecha o anelzinho bem fechadinho. Aí, já vamos, então, para a segunda carreira. Nós vamos trabalhar em carreiras circulares, tá? Então, vem aqui, ó, no primeiro pontinho da segunda carreira e já faz um ponto baixo. Já usa o seu marcador aqui, entre o último ponto trabalhado e o primeiro da carreira seguinte, tá? Vai trabalhar aqui agora 2 pontos baixos para cada um desses pontos baixos da carreira anterior, ficando então aqui com um total de 12 pontinhos baixos, tá? Então, nós vamos fazer 6 aumentos. Aonde está o seu marcador é onde você vai trabalhar os 2 últimos pontinhos, tá? Ele tem que ser trabalhado esse ponto, porque ele está ocupando aqui uma casinha dos pontos da carreira anterior. Então, completou os 12 aqui. Vem aqui, então, para a próxima carreirinha. Vem aqui, então, para a terceira carreirinha, já faz o primeiro pontinho baixo, marcador novamente entre o último e o primeiro, e vou fazer mais um aumento no primeiro pontinho. No próximo, um ponto sem aumento. No seguinte, trabalho de novo 2 pontos juntos, formando mais um aumento. Então, agora, nessa terceira carreira, vocês vão intercalar um aumento, um sem aumento, um aumento sem aumento, ficando, então, com 18 pontos baixos. O 18º ponto vai ser aonde está o meu marcadorzinho. 18, já vamos, então, para a quarta carreira, faz um pontinho, retorna com o seu marcador. Nesse mesmo pontinho, faz mais um aumento. E agora, nós vamos intercalar um ponto com aumento, 2 pontos sem aumento. Então, a sequência vai ser um aumento, 2 pontinhos sem aumento, totalizando, então, nesta quarta carreirinha, 24 pontinhos. Na quinta carreira, você vai começar com um aumento e 3 pontinhos sem aumento. 1, 2, 3. E repete novamente um aumento, que são os 2 pontinhos juntos. E aí, vai ser essa sequência aqui até o final, totalizando 30 pontinhos baixos. Na sexta carreira, você vai começar com um aumento
e vai trabalhar uma sequência de 4 pontos baixos sem aumento. 2, 3 e 4. E vai repetir de novo mais um aumento. Então, você vai repetir essa sequência aqui agora de um aumento, 4 sem aumento, até o final da carreira, ficando então com 36 pontos baixos. Na 7ª carreira, você vai fazer um aumento e 5 pontinhos sem aumento. 2, 3, 4, 5. E vai repetir novamente um aumento. Então, nesta 7ª carreira, serão um aumento, 5 pontos sem aumento, até completar a carreira e ficar, então, com 42 pontos baixos. Na 8ª carreira, será um aumento e 6 pontinhos sem aumento. 2, 3, 4, 5 e 6. E novamente um aumento. Tá? Você vai trabalhar dessa forma, com essa sequência de aumento mais 6 sem aumento, até o final da carreira, completando então com 48 pontos baixos, tá? Então, 8ª carreira, 48 pontos baixos. Na 9ª carreira, inicia novamente com um aumento. E vai trabalhar uma sequência de 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E novamente um aumento. Então, a sequência será um aumento 7 pontos baixos até o final. E nesta carreira, então, de número 9, você vai ficar com 54 pontos baixos. Na 10ª carreira, vai ser um aumento e 8 pontinhos sem aumento. Uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E novamente um aumento. Então, um aumento, 8 pontos sem aumento, até completar toda a carreira. E nesta carreira, então, você vai estar com 60 pontos baixos, ok? Na 11ª carreira, vamos começar a trabalhar ponto sobre ponto. Então, na 11ª carreira, vamos ter um total de 60 pontos, que é o mesmo da 10ª carreira, ok? Então, vamos trabalhar esta carreira aqui, a 11ª, e vamos repetir essa carreira de 60 pontos por 10 carreiras, tá? Então, vai totalizar 20 carreiras, as 10 primeiras até atingir 60 pontos, e depois mais 10 carreiras de 60 pontos, ok? Então, vamos trabalhar 20 carreiras. Então, finalizamos aqui as 20 carreiras, 10 de aumento e 10 de repetições de 60 pontinhos baixos. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, na 21ª carreira, uma sequência de 10 diminuições, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, alcinha da frente, alcinha do próximo ponto na frente e vou fazer um ponto baixo, uma diminuição. Venho aqui para o terceiro e para o quarto pontinho, pego a alcinha da frente do ponto, a alcinha da frente do próximo pontinho, mais uma diminuição. Coloco o marcador, tá? Porque agora é bem fácil da gente confundir as carreiras, então é importantíssimo que você marque. E vai fazer aqui, então, uma sequência de 10 diminuições. Já tenho aqui a terceira, sempre pegando de 2 em 2 pontinhos a alcinha da frente dos pontinhos aqui, tá bom? 4.
5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, o que que acontece? Nesses 20 primeiros pontos baixos aqui, que a gente trabalhou, eu transformei ele em 10 pontinhos, tá? Porque a gente foi de 2 em 2 e foi fazendo a diminuição. Agora, eu vou trabalhar uma sequência aqui de 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontinhos baixos e uma diminuição. Novamente, 8 pontos baixos e uma diminuição, até completar toda a carreirinha aqui, tá? 4, 5, 6, 7, 8. E uma diminuição. Faz isso até completar toda a sua carreira, ok? Fazendo dessa forma, quando você chegar aqui nos 2 últimos pontinhos, ele será uma diminuição. Então, você vem depois do 8º, né? No 9º pontinho aqui, vai pegar a alcinha da frente, tira o seu marcador. Nesse ponto onde estava o marcador, ele ainda faz parte dessa carreira, então, eu pego as 2 alcinhas e faço uma diminuição. Fazendo dessa forma, então, você vai ter um total de 45 pontos baixos nessa carreira. Eu já vou fazer a troca aqui mesmo, tá? Ó, então, eu vou voltar aqui esse pontinho, ó, onde eu tinha acabado de fazer. Eu volto, já pego a próxima cor que eu vou trabalhar. Então, eu pego aqui a cor 7030. E eu vou finalizar este pontinho já com a próxima cor que eu vou trabalhar, tá? Então, eu coloco na agulha e finalizo. Puxo aqui, ó, esse pedacinho para ele ficar bem firme, esse pontinho, para ele ficar bem amarradinho, tá? E aí, a gente já vai esconder esse restinho aqui, ó, essa sobrinha de fio, dentro do próprio trabalho, tá? Então, aqui, ó, já vamos iniciar a 22ª carreira. Nesta 22ª carreira, nós vamos devolver todas as diminuições que a gente fez, tá? Então, nós vamos novamente fazer aumentos, tá? Então, porque eu preciso voltar a ter aqui 60 pontinhos baixos. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, já faço um aumento. Como a gente trocou de cor, nesta primeira carreira não tem a necessidade do marcador, tá? Porque vai ficar bem visível. E, ó, já vou deitando aqui os meus fiozinhos para ir escondendo ele. Como a gente fez uma sequência de 10 diminuições, nós vamos fazer aqui, então, uma sequência de 10 aumentos, voltando a ter, então, os 20 pontinhos, os 20 primeiros pontos baixos aqui, tá? Ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos, então, a sequência de 10 aumentos, ficando, então, com 20 pontinhos aqui novamente, tá? E vamos manter aquela sequência. Nesta carreirinha anterior, fizemos 8 pontos baixos e uma diminuição. Agora, a gente vai voltar e fazer 8 pontos baixos e um aumento, tá? Então, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um aumento. 8 e um aumento. E repete até o final da carreirinha aqui, ok?
Então, chegamos aqui ao final da carreira, vai estar com 60 pontinhos baixos. Já vem aqui para a próxima e agora sim a gente já começa novamente a colocar o marcador entre o último e o primeiro pontinho. Agora, vocês vão trabalhar uma sequência aqui de 13 carreiras de 60 pontos baixos, tá? Então, é ponto sobre ponto, não tem mais aumento e não tem mais diminuição, tá? São mais esta primeira e mais 13 carreirinhas de 60 pontos baixos, que vai dar um total de 14 carreiras antes de começarmos a diminuição para fechar a cabecinha da nossa girafa. Bem, então finalizamos aqui todas as 14 carreiras e agora então a gente vai começar uma sequência de diminuições, tá? Então eu vou trabalhar aqui 8 pontos baixos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontinhos baixos e uma diminuição. A diminuição, a alcinha da frente do ponto seguinte e a alcinha da frente do próximo ponto. Tiro a laçada pelos dois e faço um ponto baixo. Então, a sequência vai ser essa agora. Cada 8 pontos baixos que você trabalhar, você vai fazer uma diminuição. Ficando, então, nesta carreira aqui, quando você terminar ela, com 54 pontos. Quando você chegar aqui, ó, na última sequência de 8 pontos baixos, você vai ter aqui os dois últimos pontinhos. Um é o que tá sozinho aqui e o outro é onde está o seu marcador. Então, lembre-se de tirar o marcador e fazer a última diminuição. Vem para a carreira seguinte e vai trabalhar um ponto baixo, já coloca o seu marcadorzinho de volta e trabalha agora uma sequência de 7 pontos altos, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos e novamente uma diminuição. Então, essa vai ser a sequência agora, 7 pontinhos, uma diminuição, até o final da carreira, ficando então com 48 pontos baixos. Finalizou então a carreirinha, já inicia aqui a próxima, e agora a gente vai trabalhar uma sequência de 6 pontos baixos, 4, 5 e 6, e uma diminuição. Então, esta vai ser a sequência desta carreira. Quando você completar a carreira, você vai ter um total de 42 pontos baixos. Terminou a carreira, já vem aqui na próxima, e aí você vai trabalhar 5 pontos baixos, 3, 4, 5 e uma diminuição. Esta será a sequência dessa carreirinha, tá? E aí, quando você chegar aqui ao final, você vai ter um total de 36 pontos baixos. Finalizou a carreira, nesta próxima, então, agora a sequência será de 4 pontinhos baixos e uma diminuição. 4 e uma diminuição até o final da carreira, quando você vai ter aqui um total, então, de 30 pontos baixos. Então, agora aqui, ó, antes de continuar a sequência de diminuições, nós já vamos colocar os olhinhos dela, tá? Porque assim facilita pra gente quando a gente terminar. Eu escolhi o olho castanho, tá? Número 20, esse. E aí, como que você vai fazer para colocar o olhinho, para ele ficar bem certinho? Aqui, ó, onde a gente fez aquelas diminuições e depois fizemos os aumentos novamente, tá? Então, ó, temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 pontinhos aqui, ó. Esse aqui é o centro da cabecinha da nossa girafa. Então, você vai contar aqui, ó. Dá pra ver os pontinhos, os aumentos, porque eles ficam com esse Vzinho aqui, tá vendo? Então, você vai contar 2, 4, 6, 8, 10. Então, aqui vai ser o centro, ó, bem nessa direção. Aqui vai ser o centro da cabecinha da nossa girafa. Eu vou contar 1, 2 carreiras para cima e
2 pontinhos pra cá, tá? Então, ó, 2, 4, 6, 8, 2 carreiras pra cima, eu vou colocar o meu primeiro olhinho. Vou pular aqui 1, 2 e venho de lá pra cá também, ó. 2, 4, 6, 8 e vou colocar na segunda carreirinha aqui o meu segundo olhinho. Então, quando você achar o meio aqui certinho, né, daqueles 20 pontos que a gente tem, vai ficar 10 de um lado, 10 do outro, e você vai considerar, então, 2 espaços de separação entre um olho e o outro, tá? Ele vai ficar bem juntinho assim mesmo. Aí, já pode colocar a travinha de segurança. Depois que você acertou, viu que tá certinho, tá retinho. Coloca a trava de segurança. Olha, vai ficar bem preso. Aí, se você estiver fazendo para criança, você pode queimar, né, com o isqueiro, derreter um pouquinho essa parte preta aqui e afundar. Cuidado para não queimar o dedo, tá? Afundar e ela vai ficar mais presa ainda, com menos risco de soltar depois, tá bom? Aí, a gente já pode colocar aqui na parte da frente o enchimento, tá? Para facilitar depois, quando a gente estiver fazendo o acabamento aqui. Não enche muito, tá? Enche um pouquinho, deixa ela mais ou menos. E aí, termina de fazer a diminuição. Quando a gente estiver ali com 12 pontinhos, a gente acaba de encher e deixar ela bem mais firme, mais moldada, ok? Então, olha, eu fiz aqui, tá? Aí, agora, eu deixei, ó, ainda bem vazio, porque a gente vai continuar fazendo as diminuições. E aí, sim, eu coloco o restante. Aqui, você decide também se você vai querer que a sua girafinha fique bem molinha ou se ela fique mais durinha. Eu gosto do amigurumi bem molinho, tá? Mas é uma preferência pessoal de cada um. Se você gostar dele mais bem estruturado, mais firme, mais durinho, aí você coloca mais enchimento, tá? Então, agora, essa parte aqui é o gosto pessoal de cada um, tá bom? Então, a gente vai continuar aqui agora. Então, estávamos lá, 4 pontos e uma diminuição. Agora, então, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? 3, coloca o marcadorzinho, não esquece, tá? 1, 2, 3. 3 pontos baixos e uma diminuição. Quando você terminar esta carreira, você vai estar, então, com 24 pontos. Finalizou a carreira, então, agora nós vamos trabalhar uma sequência de 2 pontos e uma diminuição. 2 pontinhos e uma diminuição. Ao finalizar esta carreira, você vai estar com 18 pontos baixos. Então, agora nós vamos trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. Um pontinho baixo e uma diminuição, vai ficar, então, nesta penúltima carreira com 12 pontos baixos. Bem, então, agora aqui, ó, só ficaram 12 pontinhos, que quando a gente fizer essa última carreirinha, vai ser 6 diminuições, nós vamos ficar com 6 pontos baixos. Mas antes de fechar, eu vou completar agora o enchimento aqui, tá? Então, aqui, olha, eu acabei de encher a cabecinha dela, ó, ela já ficou com outro formato, né, outra forma. Aí, aqui, então, temos a nossa última carreirinha. Então, você vai fazer aqui, ó, 6 diminuições, tá? Vai direto, sempre pegando 2 pontinhos, a alcinha dos dois e fazendo as diminuições. Como a gente tem 12 pontinhos, vai trabalhar sempre de 2 em 2, vai ter, então, 6 diminuições aqui. Faz bem apertadinho essa parte aqui, tá? Para ficar bem fechadinho o acabamento final aqui da nossa peça. Então, ó, chegou ao final, vai ficar ainda um espacinho em aberto aqui. Então, a gente vai pegar o nosso fio, cortar, porque a gente não vai mais trabalhar ele no crochê, certo?
Pega a sua agulha de costura, agulha de tapeceiro, e vai passar esse fio que você acabou de terminar, ó. Puxa a laçadinha, a última laçadinha aqui, puxa. E aí passa essa pontinha na sua agulha de costura, para você finalizar ali com... Para você finalizar com o falso anel mágico, tá? Passa aqui, ó, tá? Aí você vem aqui, ó, nas 6 laçadinhas do ponto, como se você estivesse fazendo um zigue-zague. Passa a primeira, as 2 primeiras, as próximas 2 aqui, tá? Então, já passamos em 4 e nas outras 2 últimas aqui, ó. As 2 laçadinhas. Puxa, ó, puxa para fechar bem, para ele cerrar bem, ó, aí fica bem fechadinho, aí você finaliza. Pode passar aqui, ó, por dentro do ponto da cabecinha mesmo, ó, puxa para ele ficar mais fechadinho ainda. Ó, puxa para ele ficar mais fechadinho. Aqui eu costumo dar um pontinho, porque como a gente tá trabalhando com o mesmo fio, a mesma cor, ó, um pontinho, uma laçadinha para ele ficar preso aqui também. E aí, passo por dentro da cabeça mesmo, tá? Só cortar o excesso. E aí, a cabeça já tá quase pronta, tá? A gente já vai finalizar essa cabeça antes de fazer e colocar as orelhas, tá? Então, você vai pegar um pedacinho do seu fio, da mesma cor ainda, tá? Dessa segunda cor. Vai pegar aproximadamente uns 50 centímetros, tá? Do fio. Vai passar, então, pela sua agulha. Aí, você vem aqui, ó. Sabe onde a gente começou a fazer as diminuições e depois refez os aumentos de novo, ó? Do lado do olhinho. O que que você vai fazer? Você vai passar com essa agulha de um lado para o outro. Atravessa toda a parte da frente aqui da sua girafinha, ó. Atravessa. Você pode dar um nozinho nessa ponta e puxar para que ela saia lá do outro lado ou fique presa dentro da cabecinha, tá? Ó, quando você puxar aqui, ela entra aqui dentro e aí você não força mais. Aí agora você vai voltar, ó, dá um nozinho aqui, ó, trabalha na carreira com a cor que você tá trabalhando, tá? Então, você vem aqui, ó, que é onde nós terminamos os aumentos e as diminuições aqui, ó. Eu vou dar uma laçadinha aqui, só para prender o fio, para ele ficar preso aqui, e eu poder voltar agora lá pro outro lado. Vou voltar aqui, ó, do outro lado, onde eu comecei a fazer os aumentos. Saindo na parte onde nós temos essa segunda cor. Eu vou afundar aqui para ficar com o olhinho mais afundadinho, para ela ficar com uma carinha mais formatada, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Puxo bem aqui desse, para ela fazer tipo uma covinha mesmo, tá? Aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, dou uma laçadinha. Para ele não voltar, para ele não soltar, tá? E vou voltar agora lá do outro lado. Aí, vou sair lá de novo, tá? Vem aqui, puxo aqui de novo. E agora, gente, ó, isso aqui vocês vão fazer, ó. Passa o fio por cima, tá vendo? Aí, ele vai ficar solto aqui pra vocês passarem. Agora sim, como a gente já aprendeu aqui, eu já fiz uma covinha desse lado, já fiz uma covinha desse. Eu venho com esse fio por cima, pode apertar, tá? Pra ele ficar bem justinho, ele tem que ficar, sumir ali no meio. Tá, ó. Vou sair aqui no meio só para, se precisar ajustar, eu poder ajustar. E aí, eu faço o quê? Eu aperto, ó, como se eu estivesse amarrando mesmo, para ela ficar mais fofinha, tá? Saiu aqui do outro lado, pode dar uma laçadinha aqui, ó, no último pontinho, para você ficar com certeza mais firme, tá? Laçadinha que eu digo passa
e dar uma amarradinha, tá? Assim. Pra ela ficar assim, franzidinha, tá? Então, ela vai ficar aqui, ó, como se a gente tivesse amarrado mesmo, tá vendo? Ela fica com esse formato aqui, ó, afundadinho aqui. Como eu ainda tenho sobra aqui, eu já vou aproveitar, ó, esse fiozinho que ainda está na minha agulha. Aqui eu já amarrei, eu vou voltar aqui, ó, e vou sair aqui do lado do meu olho. Lá em cima, tá, ó. 2 carreirinhas acima. 1, 2, 3 carreiras acima. E aí, a gente vai fazer tipo uma pálpebra aqui para esse olho, tá? Vou colocar ele aqui do lado, saio aqui do outro lado, porque assim, ó, aqui do ladinho do olho, entre um olho e o outro, já saio do outro lado do outro olho, porque assim a gente já faz aqui também, ó. Então, já temos um lado de cima, aí eu saio um pouquinho só mais para baixo aqui, um pouquinho só mais para baixo, e volto com ela no mesmo lugar. Um pouquinho só mais para baixo também, só para ela ficar com um pouquinho de sobra, saio no mesmo lugar, só que eu saio aqui, ó, do ladinho do próximo olho, porque assim a gente já faz ali a segunda etapa dessa pálpebra. Aqui você pode brincar de deixar ele mais triste, ele sério, ele só com uma pálpebra de atento, de sonolento, tá? Então, conforme você fizer essa pálpebra, você vai dar uma expressão diferente para sua girafinha, tá? Ó, é uma pálpebrazinha bem leve, tá? É só para fazer um volumezinho aqui mesmo. Mas que dá uma diferençazinha, principalmente se a gente olhar assim, ó, de lado, tá vendo? Arremata o fio saindo do outro lado aqui, onde você conseguir. Cuidado para não repuxar muito, tá? Ó, que eu passei muito ali. Aí, saiu aqui do lado, então, pode fazer novamente aquilo de dar mais uma laçadinha, só para garantir que ele não vai escapar, né? Pra gente ficar com ele bem preso. E passa por dentro da cabecinha aqui, ó, cortando o excesso do fio. Ok? Ó, ele já ficou, então, com os olhinhos e a pálpebrazinha aqui, tá? E aqui já ficou amarradinho com covinha, então já demos um novo olhar aqui para nossa girafinha, tá? Quando a gente completar, que a gente colocar os chifrinhos e as orelhinhas, ela vai ficar mais fofinha ainda, ok? Então, para colocar o narizinho, eu vou contar aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10 carreiras, tá? Ó, da ponta onde trocou as cores, 10 carreiras, e eu vou usar como referência aqui, ó, o canto desse olho, tá? Então, eu traço uma linha imaginária aqui, ó. Na 10ª carreira, coloco a minha agulha, tá? E aí, a gente vai fazer aqui, ó, eu coloco atravessado, porque a gente vai fazer como se fosse um ponto cruz. Já dei um nozinho aqui, eu vou empurrar ele lá pra dentro. Volto aqui mesmo, ó, atravessando. E saio aqui, ó, do outro lado. Ó, aqui tá o pontinho, eu pus nele na diagonal, saio aqui do outro lado. Não puxa muito agora, tá? Faz bem suave. E volta fazendo um xizinho, tá? Ó, na mesma direção do ponto aqui. Só que agora eu já venho pra cá. Então, aqui, ó, linha imaginária de novo. Linha imaginária. E venho aqui na 10ª carreirinha e faço o outro narizinho aqui do outro lado, ó. Sigo a mesma linha, saio aqui do outro lado. Aqui você pode fazer um bordadinho bem suave, tá? Não aperta muito, é só para fazer um risquinho mesmo, tá? Aqui de novo, ó, atravesso o pontinho, saio aqui do outro lado. Cruzo. Desço aqui, ó, na mesma direção. E aí, a gente já vai fazer aqui a boquinha, tá? Aí, para o sorriso dela, a gente vai fazer o seguinte, ó, aqui eu saí aqui só para poder terminar de trabalhar ali, mas eu vou voltar no mesmo espaço, porque não é aqui que eu quero sair. Eu quero sair aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá? Então, o sorriso dela vai ser esta carreira aqui, ó, a 5ª carreira. Então, eu volto aqui do lado mesmo, pode ser do mesmo ladinho, só que eu vou voltar com o meu fio e vou sair aqui na 5ª carreira, então, bem na risca da 5ª carreira.
tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Então, ela ficou mais ou menos na mesma direção do olho aqui, um pouquinho só mais pro lado, tá? E aí, a gente vai contornar esta quinta carreira. Como que eu vou contornar? Vou sair aqui, ó. A cada 2 pontos, eu volto 1, ó. Vim aqui de novo, ó. 1, 2, eu saio com a agulha no meio. Olha. 1, 2, saio com a agulha no meio. Fazendo assim, a gente vai contornando, vai bordando aqui toda essa boquinha, o sorriso, né, da nossa girafinha, tá? E eu vou usando, então, o desenho da própria carreira aqui para fazer isso, ó. Até chegar lá do outro lado, na mesma altura onde nós começamos, que você pode usar a altura mais ou menos aqui, ó, como o miolo, aqui tá o meinho, onde nós iniciamos a carreira, para fazer a cabecinha, então você pode considerar nessa linha imaginária mesmo, tá, ó. Então, aqui tá o centro, você começou a contornar esta quinta carreira aqui e termina contornando ela ali no centro do outro lado, tá? Olha, vai dar mais ou menos aqui. Aqui eu já vou parar, tá? Aí, quando eu chegar aqui, então, eu venho aqui, ó. Onde eu vou parar, eu saio na lateral para fazer um risquinho atravessado aqui, tá? Ó. Então, ele finaliza aqui e aí eu faço um risquinho atravessado, como se fosse um T de 2 pontinhos apenas, ó. Para fazer os cantinhos aqui da boca, tá? Como ainda temos fio, eu vou passar para o outro lado aqui, ó, e já vou fazer também pegando um pontinho antes, ó, um pontinho antes. Só cuidado para não puxar agora, para você não marcar, tá? Agora a gente não quer marcar nada, então se você puxou, ficou muito apertadinho lá do outro lado, como foi o caso aqui, ó, volta com a agulha e solta o pontinho, tá? Ó, deixa ele bem folgadinho. Não aperta, não marca ele, tá? Ele tem que ficar bonitinho, só desenho mesmo. Então, venho aqui pro outro. Agora, eu posso sair em qualquer lugar aqui, porque eu só quero atravessar para fazer o ponto Tzinho aqui. E aí, a gente tem a boquinha, ó, o sorriso da nossa girafinha, tá? Vou sair bem lá embaixo pra gente ficar com bastante sobra aqui dentro, tá? E pronto, olha, gente, a cabecinha da nossa girafa tá prontinha aqui, ó, bordadinha já a carinha dela, para receber as orelhinhas, a franjinha, né, que ela tem uma franjinha aqui e os chifrinhos, tá ok? Bem, então agora nós vamos iniciar as orelhinhas da nossa girafa, tá? Vai começar com um anelzinho mágico e 6 pontos baixos dentro do anelzinho mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fechou o anelzinho, bem fechadinho. Vem aqui já no primeiro pontinho da carreirinha anterior e já faz o primeiro pontinho da segunda carreira. Coloca o seu marcador, tá? Então, terminou entre o último e o primeiro pontinho, já coloca o seu marcadorzinho. E aí, na segunda carreira, você vai trabalhar ponto sobre ponto, um total de 6 pontos baixos, tá? E 6 aonde está o nosso marcador aqui, que seria o último pontinho. Já vira a pontinha aqui pra dentro, porque ele fica bem apertadinho, ele fica parecendo um copinho, tá? Então, esse iniciozinho aqui é mais chatinho. Ok? Então, fez 6 pontinhos baixos. No seguinte, você vai trabalhar um aumento, ó, no primeiro pontinho você já vem e faz um marcador para você não se perder, tá?
E vai trabalhar, então, mais um ponto baixo no mesmo ponto e vai fazer um aumento, um sem aumento. Um pontinho com aumento, um sem aumento. Vai ficar com um total de 9 pontos baixos nessa terceira carreirinha, ok? Ó. Quarta carreira, vai repetir esses 9 pontos baixos. Então, vai trabalhar ponto sobre ponto. Quinta carreirinha, vai trabalhar um aumento e 2 pontinhos sem aumento. Um aumento e 2 sem aumento. Vai finalizar esta carreira, então, com 12 pontos baixos. Um aumento, 3 sem aumento, e vai ficar, então, com um total de 15 pontos baixos na sexta carreira, tá bom? Um aumento e 4 sem aumento. Uma sequência de um aumento, 4 sem aumento, vai ficar com um total de 18 pontos baixos. Um aumento, 5 pontos sem aumento, ficando então com um total de 21 pontos baixos. Ele fica com essa pontinha aqui, ó, ele vai ficando com esse desenho, porque quando a gente dobrar, ela vai ficar com a orelha pontudinha, tá? Característica da nossa girafinha. Na próxima carreirinha, então, você vai trabalhar um aumento e 6 pontos sem aumento. 2, 3, 4, 5 e 6. Ficando, então, nesta carreirinha aqui com um total de 24 pontos. Então, agora, na 10ª carreira, você vai fazer um aumento e 7 pontinhos sem aumento. Totalizando, então, nesta carreira, 27 pontos baixos. Na 11ª carreira, você vai trabalhar um aumento e 8 pontos sem aumento. Vai totalizar esta carreirinha, então, com 30 pontos baixos. Um aumento, 2, 4, 6, 7, 8 sem aumento, tá? Vai totalizar esta carreira, então, com 30 pontos baixos. Vai ficando desse jeito aqui, tá? Agora, você vai trabalhar uma sequência de 4 carreiras de 30 pontos baixos, tá? Então, vai trabalhar ponto sobre ponto. A gente vai parar de fazer aumentos agora, tá? Então, essa seria a nossa 12ª. Vai trabalhar a 13ª, 14ª e a 15ª carreira com 30 pontinhos baixos. Aí, nós começamos as sequências de diminuição novamente. Então, aqui agora, na 16ª carreira, você vai trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição. Vai ficar com um total de 24 pontos baixos ao final da carreira, tá bom? Na 17ª carreira, você vai trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira, ficando então com um total de 18 pontinhos baixos. Agora, nessa carreira, faremos uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição, até completar a carreira com um total de 12 pontos baixos. Quando você terminar, então, a gente vai parar aqui, ó, nos 12 pontos baixos. Você vai ter este desenho aqui, ó, parece uma coxinha. Tá? Então, você vai ficar com este formatinho aqui. Pode puxar a sua laçadinha para arrematar,
tá? Para não soltar os pontinhos. E aí, a gente já vem aqui com a agulha de costura novamente, tá? E vamos fechar aqui, ó, costurar esta abertura onde tínhamos os 12 pontinhos baixos, tá? Então, é só pegar as argolinhas aqui, ó, de dentro e vai fechando. Quando você cortar o fio aqui, que você acabar a última carreira, deixa um fio, uma sobra boa para você poder fechar a orelhinha e também já ter o suficiente para costurar ela na cabeça da girafinha, tá? Então, vou fechar essa abertura. Costura simples agora, carreiras de ida e volta, tá? Zigue-zague, tá? Ó, ela vai ficar assim, parece uma conchinha, tá? Aí agora a gente dobra aqui, ó. Quando a gente dobrar aqui, ó, ela forma a orelhinha já certinha da girafinha, a orelhinha mais pontudinha, tá? E aí temos então aqui, ó, 6 pontinhos. Eu costuro esses 6 pontinhos e fecho aqui, ó, de novo. Só dá 3 pontinhos aqui em cima, onde eles se encontram. E ó, pronto. A orelhinha já está pronta para ser costurada na cabeça da nossa girafinha. Vocês vão ter que fazer 2 pecinhas dessas, tá? Então, reserva, deixa o fio na sobra para poder costurar e deixa ela ali reservadinha. Aí, agora, a gente vai fazer o chifrinho da nossa girafinha. Então, com a cor mais escura, com o marrom escuro, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um anel mágico. E vamos fazer 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. 3, 4, 5 e 6. Fecha o anelzinho mágico. Já vem direto aqui para a carreira seguinte, então, para o primeiro pontinho que você trabalhou, e vai fazer um ponto baixo. Já coloca o seu marcador entre o último pontinho e o primeiro aqui da carreira que você acabou de fazer. E aí, você vai fazer agora 6 aumentos, tá? Então, vai trabalhar 2 pontinhos para cada ponto de base, ficando então aqui com um total de 12 pontos baixos, ok? Na terceira carreira, você vai fazer um aumento, um sem aumento. Um aumento e um sem aumento, vai totalizar essa terceira carreirinha aqui com 18 pontos baixos. Na quarta carreira, você vai trabalhar um aumento, 2 sem aumento, um aumento. Vai ficar, então, num total de 24 pontos baixos nesta quarta carreira. Na quinta carreira, você vai trabalhar um aumento, 3 pontinhos sem aumento, um aumento, 3 sem aumento, vai ficar com um total de 30 pontos baixos, tá? Na quinta carreira. A sexta e a sétima, você vai repetir esses 30 pontos baixos, tá? Então, vai fazer novamente na sexta e na sétima, 30 pontinhos baixos. Na oitava carreira, você vai trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição. Vai encerrar essa carreira com 24 pontinhos novamente, tá bom? Na nona carreira, você vai trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 e uma diminuição, e vai ficar, então, com 18 pontinhos baixos. Na décima carreira, você vai trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição,
Nesta sequência, você vai terminar esta carreira com 12 pontos baixos. Então, vai terminar esta carreira aqui, ó, com 12 pontinhos baixos. E vai trabalhar depois mais 4 carreiras de ponto sobre ponto de 12 pontos baixos. Então, vai trabalhar esta e mais 4 carreirinhas de 12 pontos baixos, ok? Quando você terminar de repetir aqui as 4 carreirinhas de 12 pontos baixos, você vai ter este formatinho aqui, tá? Aí você corta o seu fio, deixa um pedaço, tá? Mais ou menos uns 40 centímetros para costura. Puxa a laçadinha para não correr o risco de desmanchar o seu trabalhinho. E aí a gente já pode encher também o chifrinho aqui da nossa girafinha. Você já pode colocar um enchimento e deixar ele ali na espera. Você vai fazer 2 pecinhas dessas, tá? Então, vai fazer esse que a gente acabou de fazer, deixa lá na reserva, na espera, bonitinho, e já faz o outro, tá? Já faz logo na sequência os dois para você ter o mesmo tamanho, porque às vezes de um trabalhinho para o outro, quando a gente dá muito espaço, às vezes a gente fica mais cansado ou fica mais relaxada e dá diferença de tamanho, mesmo você fazendo com a mesma quantidade de pontos, tá? Então, o ideal é que você faça as duas juntas, sempre que você fizer assim, tá? O mesmo vai acontecer agora com as patinhas dela, tá? Então, a gente vai fazer 4 patinhas iguais. O legal é que você faça todas elas juntas, porque vai de um dia para o outro dar diferença, tá? É fato, não tem como. Aí, esse você pode deixar ele bem cheinho, porque a gente tem como objetivo deixar ele bem durinho, tá? Então, pode encher bem, deixar ele bem firme, porque ele tem que ficar de pezinho na cabeça da nossa girafinha. Vou colocar só mais um pouquinho. Aí ele fica bem gordinho mesmo, tá? Ó, já deixa aqui na reserva, que depois a gente vai costurar lá na cabecinha dela. Então, façam 2, já temos a orelhinha e 2. Agora, a gente vai fazer a patinha da nossa girafa. Eu já tenho uma pronta aqui, eu vou mostrar para vocês como que ela vai ficar, mas a gente vai fazer as 4 patinhas, são bem grandes, tá? Ó, até vou subir aqui. São bem grandes, porque a girafa, ela é bem pernuda. Então, a gente vai deixar ela bem pernudinha aqui também, tá? E bem molenga, essa girafa é bem molenguinha, aquela girafa para pegar e dormir com ela, abraçadinho, tá? É pelúcia mesmo, como se fosse um bichinho de pelúcia bem aconchegante, tá? Então, vamos iniciar com o marrom mais escuro e vamos continuar trabalhando na cor do corpo aqui da nossa girafa. E aqui, ó, essa parte arredondada é onde temos o joelho, né? A girafa, ela tem a perna mais fininha, depois tem um joelho mais gordinho e continua com as perninhas finas, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar aqui pela pontinha. E aí, vocês vão fazer 4 iguais. Então, nós vamos iniciar aqui com a cor 7541, anel mágico, como a gente já vem fazendo até agora, tá? A mesma coisa, 6 pontinhos baixos dentro do anel mágico. E a gente vai continuar distribuindo 6 pontos, como a gente fez até agora, tá? Então, vai sempre, para cada carreira que a gente for aumentando, a gente vai distribuir 6 pontos. Anel mágico, 6 pontinhos. Fechou bem fechadinho, para ela ficar bem fechadinho. Na segunda carreira, já começa aqui logo na sequência, a gente trabalha em carreirinha circular, um ponto baixo. Entre o último e o primeiro da carreira, vamos colocar o nosso marcadorzinho. E vai trabalhar, então, 6 aumentos, tá? 2 pontinhos para cada ponto da base, tornando essa carreira com 12 pontos baixos. Terceira carreira será um aumento, um ponto sem aumento, um sem aumento, vai fazendo nessa sequência até finalizar a carreira com 18 pontos baixos. Quarta carreirinha será um aumento,
2 pontinhos sem aumento, totalizando 24 pontos baixos. Na quinta carreira, será um aumento e 3 pontinhos sem aumento. Totalizando, então, ao final desta carreira, 30 pontos baixos. Então, vamos ficar com 30 pontinhos agora. Na sexta carreira, será um aumento, 4 pontinhos sem aumento, 4 sem aumento e um aumento. Totalizando 36 pontos baixos. Agora aqui, ó, na sétima carreirinha, nós vamos pegar a alcinha de trás do ponto, tá? Ó, então, tem aqui a alcinha de trás e vamos trabalhar os nossos 36 pontos baixos. Sempre pegando a alcinha de trás do ponto. Pra gente fazer uma barreirinha aqui e para ela dar uma viradinha ali para subir a patinha da nossa girafa, tá? Ó, ela vai ficar com esse efeitozinho aqui, ó. Como se fosse um degrauzinho aqui, tá? Então, façam essa carreira de 36 pontos baixos e vocês vão trabalhar mais 7 carreiras de 36 pontos baixos, ponto sobre ponto, tá? Então, essa mais 7 vai dar um total de 8 carreiras de 36 pontos baixos, depois que você fez essa divisãozinha aqui, tá bom? Quando você finalizar, então, as 8 carreiras, você vai ter este resultado aqui, tá? Ó. Aqui as 6 carreirinhas de aumento, depois quando a gente pegou aqui a alcinha pelo ponto de trás, as 8 carreiras para subir a parede aqui, ó, da patinha. Então, você vai ficar com esse formatinho aqui, tá? Então, agora aqui, ó, na 15ª carreira, você vai trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição. Quatro pontos e uma diminuição, vai repetir essa sequência até o final da carreira e vai ficar então com 30 pontos baixos. Na 16ª carreira, você vai trabalhar 3 pontinhos baixos e uma diminuição. 3 e uma diminuição. Vai finalizar esta carreira, então, com 24 pontos baixos. Essa já é a nossa última carreira com esta cor aqui. Finalizou a carreira, pode cortar o seu fio, tá? Não precisa deixar muita sobra. Arremata. Passa aqui por dentro do próximo pontinho, só para levar para dentro, porque a gente não vai usar mais essa cor e também vamos colocar o enchimento depois, então não tem problema que fique aqui do lado de dentro. Agora a gente volta aqui então a trabalhar com a cor 70-30 e em qualquer lugar, tá? Como a gente já arrematou essa parte, em qualquer um dos pontos você vai colocar a agulha e vai começar a trabalhar os pontos baixos. Serão 24 pontos baixos ainda, tá? Ó, então eu já vou escondendo aqui. E vou trabalhar, então, na sequência, 24 pontos baixos. Ponto sobre ponto, porque encerramos a carreira com 24, só vamos manter a mesma sequência, ok? Finalizou a carreira, já vem aqui, ó, direto para o próximo pontinho e começa novamente a carreira. E aí, agora a gente já coloca o marcador de ponto, porque agora a gente não tem mais como ver onde começa e termina. Vocês vão trabalhar, contando com essa primeira carreira, tá? 18 carreiras de 24 pontos baixos, a partir da troca aqui, tá? Então, a gente vai trabalhar 18 carreirinhas de 24 pontos baixos, ponto sobre ponto, tá? Ela vai ficar assim.
Quando você terminar, você vai ter este formato aqui, tá? Então, aqui temos 18 carreirinhas de 24 pontos baixos, contando com a primeira. Agora, a gente vai fazer o joelho dela, tá? Para fazer o joelhinho dela, a gente vai trabalhar alguns aumentos aqui agora. Então, ó, no primeiro pontinho, eu vou trabalhar o meu primeiro ponto da carreira e já vou colocar o meu marcador. E vou trabalhar 3 pontos em sequência e um aumento. 3 e um aumento. Eu vou finalizar essa carreira novamente com 30 pontos. Na carreirinha seguinte, eu vou trabalhar 4 pontos baixos, 3, 4 e um aumento. 4 e um aumento, vou ficar então aqui com 36 pontos baixos. Finalizou a carreira, agora nós vamos trabalhar uma sequência de 4 carreiras de 36 pontos baixos, tá? Então, vai trabalhar 4 carreirinhas de ponto sobre ponto. Então, aqui, depois das 4 carreiras de repetições, né, que a gente vai ter um total aqui, ó, depois dos 24 que começou os aumentos, vai dar um total de 6 carreiras, nós vamos fazer novamente 2 carreiras de diminuição. Então, a primeira carreira de diminuição, você vai fazer 4 pontinhos baixos em sequência e uma diminuição. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Ao finalizar essa carreira, você vai ter 30 pontos baixos. Agora, então, vamos trabalhar mais uma carreirinha de diminuição. Agora, você vai fazer 3 pontos baixos em sequência e uma diminuição. Três e uma diminuição. Vai ficar, então, com um total de 24 pontos baixos, tá? 3 e uma diminuição, vai ficar com 24 pontos baixos. Aí, ela vai fazer essa curvinha aqui, que é exatamente essa daqui que a gente tem nessa peça pronta, ó. Então, você fez isso aqui, fez os aumentos, as repetições, e agora as 2 carreiras de diminuições, voltou a trabalhar, então, voltou a ter 24 pontos. Quando você terminar essa carreira de 24 pontos, você vai trabalhar mais 2, 4, 6, 8, 10, 12 carreiras de 24 pontos baixos, 12 carreiras de repetição. Então, depois do joelho, quando você fez a última de diminuição, você vai trabalhar mais 12 carreirinhas e vai ficar com este formato aqui, vai ficar com esse desenho para sua peça, tá? Você vai fazer 4 partes dessa e vai reservar. O enchimento você pode pôr já ou pode colocar depois. Reserva sim, porque você vai fazer 4 partes, tá? Então, reserva as 4 e aí a gente vai então agora para o corpinho da nossa girafa. Bem, pessoal, então, para fazer o corpo da nossa girafa, a base, ela vai ser igual ao que a gente já trabalhou no início lá do focinho, né? No início da cabeça da girafa, no início das patinhas, vai ser sempre o mesmo esquema, vai sempre começar com um anelzinho mágico, trabalhar 6 pontos baixos e depois vai aumentando de 6 em 6 pontos em cada carreira, tá? Nós vamos fazer, para a base, nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras de aumentos, tá? Então, você vai começar aqui, ó, anel mágico, 6 pontos baixos na primeira carreira. Na segunda carreira, você vai fazer 6 aumentos, vai passar para 12 pontos baixos. Na terceira carreira, você vai fazer um aumento, um sem aumento, vai passar para 18. Na quarta, um aumento, 2 sem aumento, vai passar para 24.
Na quinta, um aumento, 3 sem aumentos, vai passar para 30. Na sexta, um aumento, 4 sem aumentos, vai passar para 36. Na sétima, um aumento, 5 sem aumentos, vai passar para 42. Na oitava, um aumento, 6 sem aumento, vai passar para 48. Na nona, um aumento, 7 sem aumentos, vai passar para 54. Na décima, um aumento, 8 sem aumentos, vai passar para 60. Na décima primeira, um aumento, 9 sem aumentos, vai passar para 66. Na décima segunda, um aumento, 10 sem aumentos, vai passar para 72. Na décima terceira, um aumento, 11 sem aumento, vai passar para 78. Na décima quarta, um aumento, 12 sem aumentos, vai passar para 84. Na décima quinta, um aumento, 13 sem aumentos, vai passar para 90. Na décima quinta, um aumento, 14 sem aumentos, vai passar para 96. Bom, então, concluídas 15 carreiras, onde você vai ter, então, 96 pontinhos, você vai trabalhar agora 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá? A gente não vai fazer mais aumentos a partir da 15ª carreira, tá? Então, na 16ª é ponto sobre ponto, tá? Bem, pessoal, então, para fazer o corpo da nossa girafinha, a base inicial aqui, ela é a mesma que a gente já fez para a cabeça, para as patinhas. Então, o jeito de iniciar e os aumentos, a construção dos aumentos vai ser a mesma coisa. A única diferença é que nós vamos trabalhar aqui para a base 15 carreiras de aumentos, tá? Então, a gente vai trabalhar 6 aumentos para cada uma dessas carreiras. Quando você terminar a sua 15ª carreira, você vai estar com 90 pontos baixos, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, tá? Vou deixar aqui escrito a receitinha, então dá uma pausada no vídeo, anota a receitinha se você tiver alguma dúvida quanto à distribuição dos pontos, tá? Porque a forma de fazer e a forma de fazer os aumentos, ela vai ser a mesma, tá? Então, vocês vão fazer 15 carreiras de aumentos. Quando você chegar na 15ª carreira, você vai estar com um aumento e 13 pontos baixos sem aumento, tá? Essa vai ser a sequência, um aumento, 13 sem aumento, um aumento, 13 sem aumento. Então, na 15ª é essa sequência que você vai ter. Lembrando que para cada carreira que a gente vai aumentando um pontinho sem aumento, tá? Então, começa aqui, ó, com 6, 12, aí depois na terceira, aí depois na terceira a gente começa a ir aumentando de um em um. Então, vai um aumento, um sem aumento, na próxima um aumento, 2 sem aumento, um aumento, 3 sem aumento, um aumento, 4 sem aumento, e assim por diante, até atingir um aumento, 13 sem aumentos, que vai dar o total de 15 carreiras e 90 pontos, tá? Você vai trabalhar 2 carreiras sem aumentos, ó, 2 carreirinhas sem aumento, a 16ª e a 17ª sem aumento, tá bom? Vou terminar essa carreirinha aqui e a gente já vai fazer, então, aqui, ó, a sequência de diminuições, tá? Então, ó, vou começar aqui a minha 18ª carreira. Fazendo 28 pontos baixos em sequência, tá? Então, a gente vai trabalhar 28 pontos baixos, direto. E a cada 28 pontos baixos, nós vamos fazer uma diminuição, que é aquela mesmo que a gente pega os 2 pontinhos aqui, as 2 laçadinhas da frente, e faz uma diminuição, tá?
Então, a cada 28 pontos baixos, você vai fazer uma diminuição. Vai dar um total de 3 diminuições nessa carreira. E você vai passar a ter, então, 87 pontos baixos, tá? Porque você vai diminuir somente 3, ok? Que vai dar certinho aqui ao final da carreira. Já volto para a gente concluir. Então, eu cheguei aqui ao final da carreira, ficou os meus 2 últimos pontinhos, que é o que eu preciso diminuir aqui, tá? Então, eu pego a laçadinha do último, tiro o meu marcador, que ele está bem no ponto que eu preciso diminuir, e faço a minha última diminuição aqui, ficando com 87 pontinhos, na 18ª carreira, tá bom? Já venho aqui, faço o primeiro ponto da 19ª carreira, e vou trabalhar agora uma carreira inteira de ponto sobre ponto, tá? Essa carreira eu não faço diminuição. Então, eu vou fazer os 87 pontinhos baixos em sequência, tá? As diminuições aqui, elas serão por um longo tempo desta forma. Sempre de 3 em 3 e sempre repetindo uma carreira. Então, a gente vai fazer uma carreira de diminuição, a outra a gente faz ponto sobre ponto. Uma de diminuição, a outra ponto sobre ponto, tá? Então, agora a gente vai aqui para a 20ª carreira, tá? Na 20ª carreira, a gente vai fazer a diminuição novamente, tá bom? Então, eu vou trabalhar agora aqui na 20ª carreira, 27 pontos baixos, 27 e uma diminuição. Então, venho aqui para os próximos 2 pontinhos, alcinha do ponto da frente, alcinha do ponto da frente no próximo pontinho, tiro todos de uma vez e faço um ponto baixo. Então, a cada 27 pontos, uma diminuição, tá? Vai dar 3 diminuições novamente aqui. Então, 27, uma diminuição. Ao finalizar esta carreira, você vai estar, então, com 84 pontos baixos, tá? E na carreira seguinte, que é a 21ª, você vai trabalhar 84 pontos baixos, ponto sobre ponto, ok? Então, chegamos aqui na 22ª carreira, tá? Já fiz as diminuições aqui e já repeti a carreira com 84 pontos baixos. Nessa 22ª carreira, você vai trabalhar 26 pontos baixos, 4 e uma diminuição. A sequência, então, será 26 pontos baixos e uma diminuição. Vai finalizar essa carreira com 81 pontos baixos, tá? Que é a 22ª. Na 23ª, você vai repetir essa carreira de 81 pontos baixos, ponto sobre ponto, ok? Chegamos aqui, então, na 24ª carreira. Na 24ª, você vai trabalhar 25 pontos baixos e uma diminuição, tá? Ficando aqui, então, nesta carreira com 78 pontos baixos. E vai repetir na 25ª esses 78 pontinhos, ok? Nesta carreira, você vai trabalhar 24 pontos baixos e uma diminuição. 24 pontos baixos e uma diminuição. E vai repetir novamente aqui mais 2 vezes, 24 e uma diminuição, 24 e uma diminuição aqui nos 2 últimos pontinhos, sempre contando, considerando que você tem que trabalhar o ponto que está o marcador, tá? Aí, você vai ficar, então, com 75 pontos baixos, tá? Na 27ª carreira, você vai repetir estes 75 pontos baixos, ok? Então, chegamos aqui na 28ª carreira. Eu já fiz aqui 23 pontos baixos, tá? Que vai ser a sequência que nós vamos usar aqui agora. Então, 23 pontos baixos, uma diminuição e mais 2 vezes 23 pontos baixos e uma diminuição
encerrando aqui no final da carreira com a terceira diminuição. Você vai ficar, então, nessa 28ª carreira com 72 pontos baixos, tá? Então, 28ª, 72, 29ª, repete esses 72 pontos baixos. Terminamos a carreira, então, e eu já comecei aqui a minha 30ª carreira, tá? Nessa 30ª carreira, você vai trabalhar 22 pontos baixos e uma diminuição. 22 e uma diminuição, tá? E vai repetir mais 22 e uma diminuição, mais 22 e uma diminuição aqui nos dois últimos pontinhos. Ficando, então, nesta 30ª carreira com 69 pontos baixos. A 31ª, você repete esses 69 pontos baixos. Chegamos, então, aqui à 32ª carreira, onde você vai trabalhar 21 pontos baixos e uma diminuição. E vai repetir mais duas vezes 21 pontos baixos e mais uma diminuição, até completar a carreira e ficar, então, com 66 pontos baixos nesta 32ª carreira. A 33ª, você repete os mesmos pontos baixos, os mesmos 66 pontos baixos, tá? Ó, ele já tá formando aqui, ó, já tá ficando fechadinho e já vai diminuindo para formar o corpo, então, o corpo, né, o corpão da nossa girafa, porque ela é bem grandinha. Chegamos, então, aqui à nossa 34ª carreira. Nessa 34ª carreira, você vai trabalhar 20 pontos baixos e uma diminuição. Repete esses 20 pontos baixos e uma diminuição, até finalizar aqui com uma diminuição ao final da carreira, tá? Você vai ficar, então, nessa 34ª carreira com 63 pontos baixos, tá? 63. Na carreira seguinte, na 35ª carreira, você vai ficar com 63 pontos baixos, tá? Porque você vai repetir essa carreira aqui, ok? Chegamos, então, aqui na nossa 36ª carreira, tá? Então, nesta carreira aqui, nós vamos trabalhar 19 pontos baixos e, logo em seguida, uma diminuição. Vai repetir 3 vezes, 19 pontos baixos e uma diminuição, ficando, então, nesta carreira com 60 pontos baixos, tá? Então, na 36ª carreira, você vai ter 60 pontos baixos. Na 37ª, você repete esses 60 pontos baixos, ok? Bem, chegamos então aqui à nossa 38ª carreira, tá? Nessa 38ª carreira, você vai trabalhar 18 pontos baixos e uma diminuição. E vai repetir essa sequência, tá? 18 pontos baixos e uma diminuição, até finalizar a carreira com 57 pontos baixos, tá? Então, quando você finalizar essa 38ª carreira, você vai estar com 57 pontos baixos. Na 39ª carreira, repete estes 57 pontinhos, ok? Chegamos, então, aqui à 40ª carreira. Nesta carreira, nós vamos trabalhar 17 pontos baixos e uma diminuição. E vai repetir esta sequência até completar a carreira com 54 pontos baixos. Na 41ª, você repete esses 54 pontos, ok? Chegamos aqui, então, à nossa 42ª carreira. Olha como o espaço vai diminuindo. Por quê? Aqui a gente já vai fazer só 16 pontos baixos e uma diminuição. Repete essa sequência até finalizar a carreira e você vai estar, então, nesta carreira com 51 pontos baixos. Na 43ª, repete esses 51 pontos baixos. Então, chegamos aqui à nossa 44ª carreira. Nesta carreira, você vai trabalhar 15 pontos baixos e uma diminuição. Essa será a sequência. Vai finalizar a carreira com 48 pontos baixos e vai repetir a 45ª carreira
com esses mesmos 48 pontos baixos, ok? Bem, chegamos então aqui à nossa 46ª carreira e você vai trabalhar 14 pontos baixos e uma diminuição. Esta será a nova sequência aqui agora, 14 e uma diminuição. Vai finalizar a carreira com 45 pontos baixos. Na 47ª, você repete esses 45 pontos baixos, ok? Chegamos aqui, então, na nossa 48ª carreira, tá? Você vai trabalhar 13 pontinhos baixos e uma diminuição. Repete essa sequência até finalizar a carreira com 42 pontos baixos, tá? Na 49ª carreira, você repete estes 42 pontos baixos. Chegamos aqui, então, à nossa 50ª carreira. Nesta carreira, a gente vai mudar o sistema de diminuições, tá? Então, nesta carreira aqui, você vai trabalhar 5 pontos baixos e uma diminuição. Você vai repetir agora esta sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição até finalizar a carreira aqui com 36 pontos baixos, tá? Então, nessa 50ª carreira, nós vamos fechar com 36 pontos baixos. Então, chegamos aqui à nossa 51ª carreira, tá? Então, você vai trabalhar agora 4 pontos baixos, ó, 3, 4 e uma diminuição. 4 e uma diminuição, esta será a sequência. Você vai finalizar essa carreira, então, com 30 pontos baixos, tá? Então, na 51ª carreira, você tem 30 pontos baixos, tá? Aí, agora, você vai trabalhar esses 30 pontos baixos por mais 5 carreirinhas, tá? Então, termina essa com 30 e trabalha mais 5 carreiras com 30 pontos baixos, ok? Bem, pessoal, então agora a gente vai finalizar a montagem da cabeça da nossa girafinha, tá? É a hora da costura agora. Então, agora a gente vai colocar os chifrinhos. Você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras do final aqui, onde você terminou. E mais ou menos na direção do olhinho, a gente vai colocar o nosso chifre, tá? Lembrando que ele vai terminar lá nas 10 carreiras, tá? Então, a parte aqui, ó, onde você vai começar a costurar, será na 10ª carreira aqui, tá? Mais ou menos na direção do olhinho, e aí você vai fazer ponto sobre ponto, ó. Pega o pontinho aqui da base e o pontinho aqui do chifrinho. Pontinho da base da cabeça no chifrinho. E vai costurando. Se você achar que, por acaso, o chifrinho ele ainda tá meio molinho, você quer que ele fique mais firme, mais durinho, é só você colocar mais enchimento, tá? Como eu disse, eu gosto, ainda mais com o amigurumi pelúcia, eu acho que ele tem que ser macio. Eu gosto que você aperte ele e ele fique bem molinho, tá? Mas é uma questão de gosto, tá? Então, é uma questão de gosto, tá? Você pode fazer ele mais firme, que aí ele vai ficar bem estruturado, tá? Eu gosto que fique bem molengão mesmo. Tipo assim, aquele bichinho para você abraçar e apertar bem. Para você abraçar e apertar e dormir junto. Mas aí é de cada um, tá? Por isso que essa parte do enchimento é livre. Ó, terminei, ele fica bem molenguinho mesmo, tá? Ó, o chifrinho dela. Ó, ficou bem na direção do olho. E na 10ª carreira aqui. O outro eu vou colocar aqui do lado, também vai ficar aqui, ó, na direção do outro olhinho. Aqui, como eu terminei e ainda me sobrou um pouco de fio, eu já vou descer aqui, ó. Até mais ou menos, ó, depois do olho, 1, 2, 3 carreiras e vou fazer uma sobrancelha. Eu vou trazer ela daqui pra cá. Se eu fizer ao contrário, ela vai ficar brava. Se eu fizer reta, ela vai ficar atenta. Então, eu vou colocar ela assim, porque ela vai estar feliz, tá? Então, eu já vou aproveitar e já faço aqui a minha sobrancelha, ó.
terceira carreira, uma, duas na diagonal, pulo dois pontinhos aqui, 2 ou 3, você vai ver aí como que tá o seu olhinho, e desço aqui do outro lado, ó, porque assim a gente já faz esta parte aqui da sobrancelha, ó. A sobrancelha dá expressão para sua girafinha, ok? Então, tenha isso em mente. Aí, vai passando aqui por dentro o fiozinho para ele esconder direitinho, né? Ó, então já ficou aqui com um olhinho. Aqui eu passei por fora, ó, vai ficar a manchinha aqui, eu não quero não. Então, eu tiro. Vou cortar aqui que já deu também. Então, ó, ela já ficou com uma carinha, ele ficou com uma carinha mais bonitinha ainda, né? Vamos pegar o outro chifrinho e vamos fazer a mesma coisa. Então, ó, agora eu vou colocar na mesma direção, ó, deixando mais ou menos uns 3 pontos de separação aqui, que é onde a gente vai pôr aquela franjinha dela, né? E vou fazer a mesma coisa, tá? Vou costurar o chifrinho aqui na base, pegando os pontos do mesmo jeito, lembrando que o chifrinho ele tem uma base redondinha, então você tem que obedecer essa base redondinha aqui, tá? E fazendo ponto a ponto. Aí, quando terminar aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para deixar esses chifrinhos mais em pé aqui, tá? Deixar ele mais ajustado. O amigurumi, gente, ele além de ser maravilhosamente fofo demais, né? Ele tem um monte de segredinhos, ele permite que você faça, que você vá moldando ele, né? Então, conforme você costura, conforme você puxa o fio, você tem como aprofundar a boca, você tem como fazer uma bochecha, tudo na costura, tudo moldando, porque ele é bem molinho, né? Então, fica bem flexível. Então, a gente consegue brincar com ele, né? A gente consegue ir moldando ele e ajustando. Então, tudo que você for fazendo de amigurumi, depois você vai ajustando, dando a forma que você quer, sabe? Com uma agulha de costura, você consegue fazendo isso. Ó, então, costurou, ó, ela fica meio abertinha, tá vendo? Eu vou dar um jeito de juntar elas para elas ficarem mais de pé aqui. Ainda tenho esse fio aqui do meu lado, então, vou atravessar aqui do outro lado, ali pro meio. Ó, aqui pro meio. Eu venho aqui, ó, na primeira carreirinha do chifrinho e vou dar um nozinho aqui. Pra prender esse fio. Ó. Um nozinho. Tudo na mesma cor, então não vai dar diferença. Aí, agora, ó, ele ficou uma carreirinha pra cima. Eu venho aqui, ó, no meio, passo pelo meio, saio aqui do outro lado. Ó, e dou uma puxada, ó, ele já veio mais pra cá, tá vendo? Aí, venho aqui, subo pra segunda carreirinha aqui também. E vou dar uma laçadinha aqui, tá? Também. Então, eu vou puxar esse fio aqui do lado de cá, tá? Ó, puxo do lado de lá, dou uma firmada aqui e faço uma laçada aqui também. Aí, se você quiser, você pode voltar aqui pelo mesmo processo, sair do outro lado aqui no outro chifrinho. E puxar, ó. Ah, como eles ficam mais acertadinhos, tá vendo? Eles ficam mais juntinhos. Aí, sim, você pode finalizar com mais um nozinho, né? Pra não correr o risco de soltar. Porque como a gente tá forçando, dá mais um nozinho e é só tirar o excesso por dentro da própria peça. Olha, já tá com outra carinha, tá vendo? Que fofinha. Agora, a gente vai pôr as orelhinhas, tá? A orelhinha, ela já tá pronta. Ela já tá pronta, porque a gente já costurou ela, né?
Então, ela já tá aqui, ó, dobradinha, bonitinha. É só você colocar ela aqui, ó, logo embaixo do chifrinho, tá? Ah, eu quero deixar ela em pé. Se você quiser deixar ela em pé, ó, é só você colocar ela aqui e deixar em pé. Se você quiser ela mais abertinha, você vai colocar ela aqui um pouquinho mais aberta. Eu coloquei ela deitadinha, tá? Assim, como se a girafinha estivesse bem relaxada mesmo, prontinha para dormir. Então, eu deixei ela para abaixo. Ela não tá atenta, ela não tá alerta, ó. Venho aqui, ó, bem na base do chifrinho e coloco essa orelhinha, tá? São 3 pontinhos apenas, porque ela é bem a pontinha mesmo que a gente vai colocar, tá? Ó. Aí, aqui você pode dar um nozinho mais firme, né, pra não correr o risco de soltar, já que são só 3 costurinhas. Passa por dentro da própria orelhinha aqui mesmo, ó. Ela é dobrada, né? Passa aqui por dentro, para arrematar o fiozinho. Pode, inclusive, dar mais um nozinho aqui, não correr o risco mesmo. E aí, cortar o fio, tá? Do outro lado, vai fazer a mesma coisa, tá? Vai pregar aqui a orelhinha aqui do outro lado do mesmo jeito. Então, tá aqui, ó, prontinha a carinha da nossa girafa, já tá prontinha para receber o corpo, tá? Não precisa fazer mais nada nela, olha que graça que ela ficou. Então, vamos colocar o enchimento no corpo, colocar essa cabeça naquele corpinho e colocar as patinhas dela. Então, eu coloquei aqui todo o enchimento, ela ficou parecendo uma coxinha gigante. Não, brincadeira. Ela ficou parecendo um balão, né? Bem cheinho. Mesma coisa, tá, gente? Quer mais cheio? É só colocar mais enchimento aqui dentro, tá? Eu deixei ela um pouco mais firme até que a cabeça, porque ela vai ter que suportar a cabeça. A cabeça, ela não vai ficar firme, tá? Porque a cabeça é pesada. A cabeça é grande. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Eu vou colocar. Vamos começar aqui pelo fundo, ó. Onde a gente terminou a cabeça aqui, ó. Onde fizemos o último pontinho. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carreiras. Eu vou dar de final aqui, tá? Ó, 7 carreiras. Aqui de novo, tá? Você pode usar o alfinete para marcar. Se você tem dificuldade de segurar e de manter ela no local, tá? Então, você vai usar aqui, ó, na 7ª carreira, contando do final, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7ª carreira. E aí, você já dá um pontinho aqui, que é para marcar bem o miolinho da cabeça, né? E aí, você sabe que é a partir daqui que você vai ter que iniciar as costuras, tá? E aí, acerta direitinho ela aqui em cima, tá? Nessa borda redonda, ela vai ter que encaixar aqui, ó, direitinho no pescocinho. Ó, encaixa direitinho. E aí, vai costurando, pegando a ponta do pescoço e a cabecinha. E vai pregando bem juntinho agora, tá? Pega todos os pontinhos do corpo para que ela fique bem costuradinha aqui, bem ajustadinha, tá? E vai contornando toda a volta. Siga o desenho aqui assim, ó, e vai costurando em toda a volta aqui, ó. Aqui embaixo do queixo, ela vai ficar aproximadamente 4 carreiras depois da troca de cores, tá? E aí, coloca toda ela. Costura tudo em volta, tá? Então, agora é só essa costurinha mesmo, pegando todos os pontinhos, como eu disse aqui, ó. Pegando todos os pontinhos de todas as carreiras e costurando. Eu vou costurar a minha aqui, porque eu vou precisar colocar ela de pé para facilitar e ficar certinho. E já volto para mostrar como que ela ficou para vocês. Cheguei aqui, então, no meu último pontinho.
ela vai ficar assim, ó. Tá? O pescoço aqui, ela vai ficar caidinha. É que ela é tão grande que a gente não consegue mostrar ela aqui pra vocês. Tudo, tá? Ó, mas ela já tá aqui com o corpinho em formato de um cone, né? Aí agora a gente vai colocar as patinhas, tá? Então, temos as 4 patinhas que a gente vai colocar aqui, ó, nos bracinhos e aqui embaixo como perninhas. Eu não vou encher a patinha muito, então eu vou encher bem a parte da frente e vou encher bem aqui até o joelho. Esta última parte aqui eu vou deixar com menos enchimento para ela ficar mais grudadinha no corpo, mais maleável, tá? Eu vou encher, já mostro aqui para vocês. Bem, pessoal, então, ó, eu enchi bem a patinha, enchi essa parte da perninha, aqui o joelho, coloquei enchimento e deixei essa parte de cima mais vazia, tá vendo? Eu não coloco o enchimento até em cima, porque a gente vai fechar essa abertura aqui agora e costurar ela na nossa girafa, tá? Então, a gente vai colocar ela bem aqui, ó, já até preguei uma. A gente vai colocar bem aqui a parte de cima, né, a patinha de cima, bem rente à cabecinha, então, bem rente onde a gente fez a costura do pescoço. E as 2 partes aqui embaixo, tá? Você enche as 4 e reserva. Agora, a gente vai costurar, então. Então, a primeira coisa que você vai fazer é fechar esta abertura aqui que a gente deixou, tá? Então, é uma costurinha simples mesmo, só vai e vem, zigue-zague, para fechar ela direitinho aqui. Quando você fechar, você fecha as 4 já, tá? Pode fechar as 4, pode não, você vai fechar as 4 desta mesma forma, tá? Com aquela sobrinha de uns 40 centímetros que a gente deixou pra costura. Aí, vai vir aqui, ó, do lado, eu já coloquei uma, então eu vou colocar outra desse outro lado, ó. Bem rente mesmo a costura do pescocinho aqui, tá? Ó, bem embaixo da cabeça, eu começo a costurar, então, a minha patinha aqui, tá? Vai ficar uma de um lado, a outra do outro. Aí, é só costura simples, tá? Ó, vai pregando um pontinho, todas as carreirinhas, pegando um pontinho aqui. Pode usar como referência a própria costura do pescoço que a gente já fez, tá? Dá um nozinho, né? Aqui, ó, uma laçadinha no final, pra ficar bem preso. E passa por dentro da perninha aqui, da patinha, pra finalizar, tá? Então, ela vai ficar assim, ó, os 2 bracinhos já estão colocados, né? A cabecinha até aqui, os 2 bracinhos. Agora, a gente vai colocar as perninhas. Você vai usar como referência a ó, uma linha imaginária, onde você tem o bracinho. Então, você vai colocar meio na mesma linha, tá? Ó, vem aqui, ó, o bracinho, linha imaginária na mesma linha. Vai costurar, né? Vai fechar a parte aberta aqui da perninha, e aí você vai costurar na mesma direção aqui, tá? Então, você começa aqui, ó, deixa eu contar, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ó. Na 20ª carreira, você começa a costurar a sua patinha. E você pode deixar ela meio na diagonal, tá? Ó, daqui, de onde está a linha imaginária do bracinho para trás, tá? Ó, pode deixar ela meio na diagonal, que vai facilitar o movimento dela. Então, vai costurar mais ou menos umas 6 carreiras em diagonal. Ó, finaliza. Do outro lado, você vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? Aí, a nossa girafinha, ela já tá quase pronta. Olha aqui, ó, o corpinho dela, que fofinho.
ela já tá quase pronta, tá? Aí, a gente vai costurar do outro lado, vamos fazer aqui o rabinho dela, tá? Que ainda falta fazer o rabinho dela. Colocar as franjinhas aqui em cima e fazer as manchinhas, espalhar as manchinhas que a gente vai costurar pelo corpo, porque a girafinha, ela é toda manchadinha, tá? Então, faltam essas partes pra gente concluir a nossa girafinha. Então, pra franjinha, a gente vai pegar aqui a mesma cor, né, da parte da frente, do focinho dela. E aí, eu vou enrolar aqui na minha mão uns 8 cabinhos, tá? Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Aí, corta aqui embaixo, ó, que aí você já vai ficar com todas as franjinhas prontas, tá? Ó. Então, você vai, ó, dobra ao meio. Dobra aqui ao meio e vem aqui, ó, no meio da cabecinha, tá? Ó, bem no meio aqui. Coloca a sua agulha, puxa, ó, a laçadinha que você dobrou ao meio. E passa as duas pontinhas por dentro dessa laçadinha. Tá, ó. E aí, você vai colocar os 8 cabinhos que você acabou de passar ali, você enrolou, tá? Coloca uns 2 ou 3 no mesmo espaço, sabe? No mesmo espaço que você passou primeiro, passa mais uns 2 ou 3, para ela ficar aqui com bastante volume, ficar com um topetinho bem grande aqui, tá? Ó. Então, eu passei no mesmo espaço, mais um. Ó, passei aqui os 4. Aí, agora você dá uma acertadinha na franja, tá? Pra ela não ficar na frente do olho. A gente vai cortar aqui, deixar ela mais curtinha. Então, eu vou acertar aqui, ó. Deixar ela com mais ou menos uns 3 dedos, tá? Ó, ela fica assim, com essa franjinha bonitinha. Tá? Pra fazer as manchinhas, eu vou usar o mesmo fio que eu usei pra fazer as patinhas, tá? E a gente vai fazer várias manchinhas, tá? De 10 pontos baixos, ó, anel mágico, aí você trabalha 10 pontinhos baixos, puxa o anelzinho mágico, vem aqui no primeiro pontinho, e aí você vai fazer um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo espaço, e um sem aumento. Um aumento e um sem aumento. Vai terminar essa carreira com 15 pontos baixos, porque a gente vai fazer aqui 5 aumentos, tá? Acabou os 15 pontos baixos, você vai finalizar aqui no último pontinho. E vai deixar aproximadamente uns 20 centímetros de fio, porque a gente vai ter que costurar essas bolinhas aqui na nossa girafinha, tá? Então, você vem aqui. Então, ó, você vai passar o fio, esse fiozinho, pela sua agulha de costura e vai vir aqui na girafinha agora e vai costurar essas manchinhas em toda a sua girafa. Ai, como que eu vou distribuir? Vai distribuindo, tá? Não tem uma regra agora. Você vai colocando o suficiente para que ela fique toda manchadinha, porque a girafinha, ela é toda manchada, né? Então, você vai distribuindo essas manchinhas. Não precisa ser igual, tá? Eu tô colocando aqui na patinha, que é um local mais fácil para eu mostrar para vocês como que a gente vai costurar. Mas você vai colocar em todo o corpo, nas costas, vai distribuir na cabecinha. Vai fazer várias dessa. No mínimo, você vai ter que fazer umas 30 bolinhas dessa, tá? Mas quanto mais você fizer e quanto mais você colocar, mais bonitinha vai ficar a sua girafa, tá? Mais característica vai ficar a sua girafinha. Então, não economizem nas bolinhas, tá? Ó. E aí, vai costurar, ela vai ficando assim, com as manchinhas desse jeito, tá? Aí, é só passar, arremata. Então, mas você pode fazer todas as bolinhas primeiro e depois você vai aplicando, tá?
em todo o corpo, principalmente na parte das costas. Eu vou deixar a barriguinha da minha sem manchas, vou deixar ela clarinha, mas vou pôr as manchinhas nas patinhas, na parte das costas aqui, eu vou fazer bastante, tá? E vou fazer também as manchinhas aqui na cabeça, tá? Aqui tá faltando o rabinho dela, que a gente vai fazer agora. Para o rabinho, nós vamos usar, então, a cor do corpo. Nós vamos fazer anel mágico. 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Finalizou. E vem aqui, ó, no próximo pontinho e vai fazer 6 aumentos. 1, 2, 2, 3, 4. Vai fazer 6 aumentos, ficando então nessa segunda carreira com 12 pontos baixos. Finalizou aqui a carreira com 12 pontos baixos, já vem então para a terceira carreirinha, vai colocar o seu primeiro pontinho e agora a gente vai usar o marcador, porque a gente vai trabalhar em carreiras circulares, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, mais 10 carreiras de 12 pontos baixos, ó, ponto sobre ponto, durante 10 carreiras, tá? Então, quando você terminar, ó, você vai ter este formato aqui. Então, como a gente fez 2 carreiras iniciais e depois mais 10, você vai ter um total de 12 carreiras de 12 pontos baixos. Aí, a gente vai colocar o enchimento, vai fazer a mesma coisa que a gente fez para fazer a franjinha, só que aí você pode colocar só uns 4, não precisa ter muito fio não, tá? 4, 5 voltas já é o suficiente. Corta aqui ao meio, sempre na parte de baixo, onde estão as duas pontas onde você iniciou e você terminou, tá? Para não ter desperdício. E aí, você vai passar todos eles agora, tá? Ó, aqui, ó, na primeira carreirinha. Na primeira carreira. E passa todos eles por dentro, ó. Como a gente colocou a franjinha, só que agora você vai estar fazendo todos de uma vez só. E não só de um por um, tá? Puxou todos. E aí, pode deixar ele assim mesmo, irregular agora. Não precisa se preocupar em acertar, não, porque ele vai ficar assim mesmo, tá? Então, agora, ó, você vai pegar essa pecinha e vai pegar aqui, ó, do final onde você terminou, conta 20 carreiras, bem no centro das costinhas, e vai costurar ela aqui, ó, como se você costurou o chifrinho, como você costurou o pescoço, como você costurou a cabecinha, tá? É a mesma coisa aqui agora. Então, vai pregando e deixando ela bem circular aqui, bem redondinha. Prende bem, tá? Pra ela ficar bem costuradinha, não ficar vazando não ficar vazando o enchimento, tá? E arremata aqui, ó, passando por dentro. Pode dar um nozinho aqui. E pronto, ó. E arremata. E aí, o rabicó já está pronto. Agora, então, só falta a gente colocar mesmo
as manchinhas. E aí eu já volto mostrando fotos maravilhosas dessa nossa girafa que ficou fofa demais, tá bom? Bem, pessoal, então finalizamos a nossa girafa. Olha como ela ficou linda, 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 maravilhosa. As manchinhas já estão todas colocadas. Eu espalhei bastante manchinhas por todo o corpo. Ela ficou enorme, como vocês podem ver aí. Tá muito grande, tá muito linda. Ficou parecendo um bebezão mesmo, assim, de apertar no colo. Eu espero que vocês também tenham gostado, que vocês também se apaixonem como eu estou apaixonada por ela. E se vocês fizerem, não esqueça, usem a hashtag SempreCírculo, marquem a gente para que a gente possa ver, tá bom? E muito obrigada pela presença, um beijo enorme no coração de todos vocês, até o próximo, tchau, tchau!